Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o John Rosenstern, com o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de coração de poder estudar a palavra com você hoje juntos. No programa passado fizemos uma pergunta que, como sempre, me intrigou e sempre acreditei no que estou para dizer, mas posso estar errado. E é quando Paulo foi para Jerusalém. Será que ele foi imediatamente depois do versículo 26, ou entre o 25 e o 26? Ou ele foi para a Arábia primeiro? Muitos dizem que ele foi para a Arábia, e o livro de Gálatas dá um certo crédito a essa posição específica. Eu sempre pensei e acreditei, não sei se estou certo ou não, que ele foi para Jerusalém imediatamente depois de aceitar a Jesus e encontrar com ele a caminho de Damasco. E não estou falando no dia seguinte, estou falando depois de alguns dias ou uns 3 ou 4 meses. Mas sabemos que ele ficou em Damasco até porque ele estava temendo pela sua vida, com medo que eles iam matá-lo. Então eles, os seguidores de Cristo, deixaram ele descer o muro da cidade em um cesto, porque os guardas estavam guardando os portões da cidade e por aí vai. Então, vamos começar mais uma vez no versículo 26 e estudar outra vez. John. E quando Saulo chegou a Jerusalém, fala de sua primeira visita lá depois de converter. Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Pensavam que era armação. Você tem que entender esse pessoal para tentar entender a passagem. Muitos deles olhavam para Paulo naquela época. Paulo foi alguém que prendeu seus familiares e alguns talvez até morreram sendo torturados por causa de Paulo, desse homem que agora estava no meio deles. Dá para entender que eles pensavam, talvez isso é uma armadilha. Ele está tentando descobrir quem são todos os seguidores de Jesus para nos colocar na cadeia, depois nos matar. Dá para imaginar, não é? A maioria das pessoas não muda de maneira genuína assim tão rápido. Não mudam mesmo não, é verdade. Mas, entretanto, eu também preciso acreditar que quando esse homem conta o seu testemunho, que está relacionado com poder e ungido pelo Espírito Santo, não é apenas uma invenção, uma apresentação seca e fria. Acredito que quando esse homem começou a falar de Jesus aparecendo para ele, um mover do Espírito Santo aconteceu em meio a esse povo. Pode continuar. Então Barnabé, tomando-o consigo, apresenta a mesma pessoa apresentada em Atos 4:36. O trouxe aos apóstolos. Está se referindo somente a Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. E Tiago, deixa eu falar isso sobre o irmão do Senhor. Ele nunca se chamou de apóstolo. Nunca se chamou. Ele era um apóstolo porque aqui Paulo diz que ele era, e o Espírito Santo confirmou isso. Mas muitos dizem que ele não referia a si mesmo como apóstolo porque ele se opôs ao Senhor no ministério dele aqui na terra. Ele não acreditava nele. Ele zombava dele, não acreditava de forma alguma nele. E quando Jesus teve que sair de Nazaré para ir para Cafarnaum, por causa da oposição, e certa vez eles vieram buscar Jesus e não conseguiram entrar por causa da multidão, tinha muita gente lá, mas tinham pensado que ele estava maluco, que ele estava desequilibrado mentalmente. E Tiago e Judas também, ele tinha outros irmãos também, não sabemos o que aconteceu com eles, mas nem Tiago ou Judas acreditava que Jesus Cristo era o Messias em seu ministério aqui na terra. Mas Jesus apareceu para Tiago quando ressuscitou dentre os mortos. E o que ele falou para ele, não sabemos. E
Seja o que for, Tiago nunca mais foi o mesmo. Me desculpe, John, pode continuar. Ele lhes contou como no caminho ele, Paulo, vira o Senhor, a visão a caminho de Damasco, e este lhe falara, Jesus, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé tinha ouvido esse relatório em sua veracidade. Então ele fala para eles sobre a visão, depois fala de como ele pregou em Damasco. Eu não acho que ele ia ter feito isso se tivesse passado 2 anos ou até 3 anos. Não faz o menor sentido. Ele fala daquilo que fez na época, não é? Sim, a experiência que ele teve fazia pouco tempo. Sim, acredito que se ele tivesse ficado em Damasco 2 ou 3 anos, sei lá, ele ia ter falado para eles, olha o que o Senhor me deu em Damasco, quer dizer, na Arábia, né? Sim, e tem o seguinte também, quando ele estava voltando de sua terceira viagem missionária, ele queria chegar em Jerusalém para contar para eles a mensagem da cruz, o que Deus tinha revelado para ele. Se ele já tivesse entendido, ele ia estar falando daquilo agora. Olha, eu entendo ele mencionar Damasco, mas o texto bíblico aqui declara o fato de que isso é algo recente em sua mente. E com razão também, porque isso aconteceu há alguns dias atrás, quando ministrou em Damasco. Isso faz com que ele tenha que ir até Jerusalém quase que imediatamente depois de sua experiência a caminho de Damasco. Você está errado, John. Não, eu não concluí e ainda não estou convencido também que um caminho é 100% certo. Como disse, a evidência em Gálatas, se pegarmos Gálatas em sua cronologia, é um pouco diferente. Acho que ele foi primeiro para a Arábia. A cronologia de Paulo sempre é muito suspeita. Exatamente, porque ele não está olhando para o tempo dos eventos, mas a significância dos eventos em relação a como aconteceram. Ele estava escrevendo uma epístola, uma carta, e não um registro histórico, como foi com Lucas em Atos. Mas se você pensar logicamente, eu acho que o argumento do irmão Swagger tem algo a favor, se encaixa melhor aqui. O espírito de perseguição ainda existia de uma maneira poderosa em Jerusalém. E é muito claro que, voltando até ali, eles o perseguiam, conheciam a ele, eles lembravam bem. Se fosse vários anos depois, não era um acontecimento recente. Acho que você está correto. Não acho que tinha muito tempo que ele tinha ido embora e quando ele chegou eles sabiam que era o mesmo homem e queriam matá-lo. E o medo dele, obviamente, por 3 anos, se ninguém tivesse escutado falar dele, não ia haver tanto medo dele ser uma ameaça. Se não fosse recente, a preocupação não valeria. Versículo 31 diz que as igrejas tinham paz. Isso está falando da perseguição. E ele era uma fonte da perseguição. Verdade. Versículo 28. E andava, Paulo, com eles, os apóstolos, em Jerusalém entrando e saindo. Provavelmente se refere aos 15 dias que ele passou ali, a maioria do tempo com Simão Pedro. E isso está em Gálatas 1, versículo 18. E acredito que Paulo, deixa eu mencionar isso aqui antes de continuar. Ele nunca menciona em todas as suas 14 epístolas nada sobre o ministério do Senhor e, acima de tudo, seus milagres. Ele nunca falava dos milagres de Cristo. Pensa nisso. Mas eu acredito que, nas 2 semanas em que ele esteve com Pedro, eu acredito que ele perguntou muito para Pedro sobre a experiência dele, dia e noite, as coisas que ele viu Cristo fazer. Vocês concordam? E ele estava fazendo aquilo para verificar quem Cristo era. Isso ia ser diferente se ele tivesse passado 3 anos na Arábia e já soubesse, né? Olha, nós não sabemos o que ele fez, mas ele esteve com Pedro naquele período de tempo. E eu sei que era o que eu ia ter feito. Pedro, me conta aí como ele curou Bartimeu. Ali você vê um homem em uma transição de uma vida inteira. Estava seguindo em uma direção
de uma forma cheia de zelo. De repente, o freio de mão é puxado, uma mudança acontece e acho que ele estava tentando saber como era Jesus e como aplicar o Antigo Testamento, que ele conhecia melhor do que qualquer pessoa viva naquela época. Mas vocês não acham estranho que ele nunca mencionou nenhum dos milagres de Cristo? Ele nunca mencionou, não consigo pensar sobre nada que ele tenha citado sobre as mensagens de Cristo. Não lembro dele citar nada disso. Mas ele escreveu exatamente o que o Espírito Santo queria que ele escrevesse. Mas é meio estranho que ele nunca, de maneira alguma, citou nada disso. E se teve uma coisa, estou tentando pensar no versículo agora, que ele alerta as pessoas sobre ficar seguindo aquilo que Cristo foi na carne. Fica em 2 Coríntios capítulo 5. Não devemos conhecer homem algum segundo a carne, nem Cristo. E há uma razão para isso, porque senão a ênfase estaria nos milagres e não na pessoa de Cristo. A ênfase de Paulo sempre foi em quem Cristo era e o que ele fez na cruz. E por mais maravilhosos que sejam os milagres, eles em si não podem salvar uma pessoa. Se a pessoa busca milagres, você explicou à igreja muito bem. Quando a igreja começa a enfatizar demais os milagres e não o que opera os milagres, atrapalha a mensagem. E, infelizmente, a ênfase, ou vou usar o termo que usamos com mais frequência, o objeto da fé é removido de Cristo da simplicidade do que ele fez na cruz. Falo simplicidade, mas não porque o que ele fez foi simples, mas porque a mensagem é simples. Jesus Cristo e a crucificação dele nos deu tudo o que precisamos para viver essa experiência cristã, caminhar em justiça. E na mente de Paulo, acho que isso era mais importante na hora de ensinar do que milagres, ainda que o Senhor deu a ele a oportunidade de ver milagres. Concordo com isso, mas ele é o maior porta-voz para Cristo que já viveu. Ainda assim, falou muito pouco durante essa época. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já já. Não saia daí.